pessoal, estamos aqui de novo, batendo o nosso ponto aqui em mais uma quarta-feira, nesse encontro de reflexões, falando sobre coisas e valores positivos, forças, situações, convites para que a gente possa aí desenvolver ferramentas e habilidades em nós, no sentido de a gente buscar o nosso crescimento, aperfeiçoamento e a gente cada vez mais progredindo nesse sentido. Pensando, claro, especificamente dentro do nosso campo de trabalho, que é a saúde mental, e como a gente pode usar essas ferramentas para que elas possam nos auxiliar e nos ajudar na construção de uma saúde, de um equilíbrio, ou na manutenção da nossa saúde, se a gente já se encontrar saudável nesse momento, né? O que é difícil no momento que a gente está vivendo, mas a gente possa utilizar dessas ferramentas para sempre buscar meios de construção, de ressignificação, mesmo das adversidades ou das questões que a gente possa estar vivenciando no campo da saúde mental, das nossas relações ou em outros momentos ou perspectivas da nossa vida, né? A gente vai continuar aqui no nosso trabalho, lembrando que na semana passada a gente falou um pouquinho sobre perspectiva, vocês estão lembrados? A gente falou sobre essa força que é a nossa capacidade de perceber e modular o nosso olhar, a nossa apreensão, a forma como a gente olha as coisas, tentar perceber determinadas vivências, desafios, experiências de ângulos diferentes, perspectivas diferentes e assim, quem sabe, conseguir enxergar novas possibilidades ou a mesmo enxergar coisas positivas ou possibilidades de crescimento, de aprendizado em questões que aparentemente no início geram em nós um sentimento de tristeza ou de antipatia ou mesmo de dor ou sofrimento, que é natural. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai buscar aqui um exercício nesse encontro de hoje, um exercício simples, mas que exige aí um movimento para que ele possa acontecer e que eu acho que pode nos ajudar aí a entender e até quem sabe aí dar uma dica para a gente solucionar algum problema mais difícil que a gente esteja vivendo, que a gente está ali em dificuldade, às vezes naquela sensação de estar amassando barro, né, de que não sai do lugar ou que a coisa está bem emperrada, assim. E aí essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje pode ser um auxiliar para a gente poder nos vislumbrar aí, enxergar soluções diferentes, tá? Como a gente está acostumado, antes de tudo, vamos fazer nosso exercício, buscando aí nosso centramento, lembrando dessa ferramenta única, disponível, que não tem custo, que a gente tem aí à nossa mão sempre que a gente precisar, que é a nossa respiração, né? Ferramenta que já foi estudada, trabalhada e verificada e que a gente sabe que tem um poder terapêutico de trazer para nós centramento, de trazer para a gente relaxamento e de nos ajudar aí a acalmar as nossas emoções e também a nossa mente. Então eu convido você para você fechar seus olhos junto comigo, para que a gente possa ir tranquilizando o nosso coração, para que a gente possa ir acalmando a nossa mente, asserenando os nossos pensamentos e buscando puxar o ar pelo nariz, inspirando bem profundamente, segurando um pouquinho e solta o ar. Inspira e expira. Inspira e expira. E nesse movimento de inspirar e expirar, a gente vai soltando o nosso corpo, asserenando a nossa mente, tranquilizando os nossos pensamentos, acalmando às vezes as indisposições, as aflições, as correrias aí do dia a dia e abrindo espaço para que nesse momento a gente possa usufruir dele como uma possibilidade de autocuidado, de autogerenciamento, de aprendizado, de crescimento. Então, inspirando e expirando profundamente, à medida que você for se sentindo relaxado, preparado, tranquilo, tranquila, você pode ir abrindo seus olhos,
Às vezes dá uma vontade de espreguiçar, de esticar os braços lá em cima. Você pode ficar à vontade, não tem problema. Vai despertando para que a gente possa dar continuidade aqui ao nosso exercício de hoje e à nossa atividade aqui desse encontro, tá? Então, espero que você esteja bem aí, tenha voltado. A gente vai falar hoje sobre um exercício de perspectiva, tá? E esse exercício ele exige da gente uma atividade a mais, assim, que a gente seja mais ativo para que ele possa acontecer. E ele exige outra coisa, são duas coisas que ele vai exigir. Uma atividade nossa para que ele possa acontecer, e a segunda que a gente tenha alguém para nos ajudar nesse exercício, tá? Então, eu convido a você a pensar assim, em pessoas que sejam pessoas de referência para você, que sejam pessoas que estejam próximo, próxima, que vão te compreender, que seja uma pessoa que você confia, que você tenha assim, uma simpatia, uma proximidade, que são pessoas que possam te auxiliar aí nesse exercício, tá? Convido você a escolher 2 pessoas diferentes, você não vai precisar delas agora, mas que você já vai pensando aí nessas 2 pessoas, tá? E para fazer o exercício, eu gostaria que você escolhesse, aí não precisa ser agora, mas que você em algum momento escolhesse uma situação da sua vida que você esteja vivendo agora, seja ela no campo do seu trabalho, seja ela no campo do seu relacionamento, seja ela no campo da sua vida religiosa, qualquer campo, tá? Que você esteja aí vivenciando agora e que você está com assim, tem uma dificuldade agora de enxergar um possível caminho, uma possível solução para essa questão, tá? E você vai, através desse contato ou dessa questão, procurar escrever uma história sobre essa questão, tá? Mas é importante que você escreva essa história na primeira pessoa, tá? Então, quando você for escrever ou falar sobre ela, diferente de você falar assim, existia uma pessoa que tal e tal, você vai escrever como se estivesse escrevendo num diário, tá? Como se estivesse escrevendo numa primeira pessoa. Então você vai escrever, vou dar um exemplo, por exemplo, uma situação, né? Hoje eu acordei com uma questão que eu precisava resolver no meu trabalho, que envolvia um relacionamento com uma pessoa difícil, que tem me demandado a todo instante questões, que tem provocado desafios no meu trabalho e que isso tem me trazido uma sensação de dificuldade. Às vezes eu sinto raiva diante disso, às vezes eu fico magoado, às vezes eu posso me sentir triste e isso tem prejudicado o meu rendimento sem que eu saiba exatamente o que fazer diante dessa história. E aí você vai escrever toda essa história nesse sentido. E assim que você acabar, você vai pôr um ponto final, tá? Não precisa ser uma coisa gigante, nem enorme. E você vai escrever a palavra mas e colocar uma vírgula. E vai parar aí, tá? Escreve o que você quiser escrever, põe um ponto final. Escreve a palavra mas, põe uma vírgula e para aí, tá? Essa é a sua parte do exercício. Quando você fizer isso, você vai escolher essas 2 pessoas, falar que você está fazendo um exercício de autoconhecimento, de aprendizado, que você escreveu uma situação que você está vivendo e que você gostaria que ela continuasse a sua história para você, tá? Mas que ela também vai precisar continuar essa história em primeira pessoa. Então ela vai continuar essa história no sentido de criar um desfecho, ela vai construir um final para essa história para você, tá? Então ela precisa, como se fosse o fim, tá? Um desfecho dessa história. E ela vai continuar da onde você parou, que é do mas mais a vírgula. E aí você vai dar para ela, para outra pessoa, escreve, tira uma cópia para 2 pessoas e assim que ela terminar, ela não precisa ser na hora, ela vai te devolver essa história, tá? E aí depois você pode refletir sobre isso, entendendo quais foram as perspectivas dessas pessoas diante dessa mesma história, tá? Aqui o convite não é para você achar que a pessoa fez certo ou errado, não é isso. É só para você fazer o exercício de perceber que diante talvez de uma mesma história, que no nosso pensamento, na nossa emoção, a gente teria aí um pensamento que poderia desenrolar de uma determinada forma, talvez outras pessoas vão perceber outra perspectiva, um outro desfecho para aquela mesma história, tá? Experimenta fazer isso. Eu acho que vai ser muito rico para você. Eu já fiz esse exercício, foi muito rico para mim. E eu acho que pode te ajudar muito aí a entender que
as perspectivas diferentes diante de uma mesma história, tá bom? Convido vocês a fazer esse exercício. Semana que vem a gente está aqui. Espero que vocês pratiquem esse exercício, que não adianta nada a gente só ouvir e não praticar. E semana que vem a gente encontra aqui e continua nossa reflexão, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus, paz e harmonia, que nesse momento é o que a gente está precisando de mais importante na nossa vida e no nosso país. E que a gente siga aí trabalhando, principalmente dentro do nosso campo íntimo, que é onde a gente precisa modificar primeiro, tá bom? Tchau, tchau, até mais e até semana que vem.